20, 50 e 250 é 10. Se tu fizer a decomposição em fatores primos, 10. Isso significa que o proprietário vai colocar 10 DVDs em cada prateleira. Certo? E no item B? No item A ali é a pergunta respondida. Quantas prateleiras serão necessárias no item B? Bom, tu tinha 150 DVDs de um tipo, eu acho, deixa eu ver, só um pouquinho. Era por gênero de filme, né? Então 150 de um gênero, 120 do outro, 50 do outro, 250 de outro gênero, né? Tu pode somar tudo, né, e distribuir de 10 em 10, ou se tu fizer a decomposição separada, né, para observar o máximo divisor comum, tu na própria decomposição tu vê as quantidades por gênero, tá? O total de DVDs então, né, de todos os gêneros é 570, e no item B então quantas prateleiras serão necessárias? Daí aqui está a resposta, né? Tu pega os 570 e como cada prateleira vai 10 DVDs, 570 por 10 dá 57. Então são necessários, no item B ali, são necessárias 57 prateleiras, ok? Tá, porque responde o item A na página 65 e o item B também na página 65. Partiu para o exercício 15, sim ou não? Bora, né, Marcelo? É isso aí, Isabelle. Alex também. No exercício 15 era um problema ali de ourives, né? O ourives é o cara que trabalha com pedras preciosas, com ouro, né? Mas pedras preciosas, tá? Então ele precisa separar diversos tipos de pedras em cofres distintos. Sabe-se que ele possui 200 diamantes, 160 safiros, 120 esmeraldas e 80 rubis. Parece que quando a gente joga aqueles joguinhos que vão pegando nos baús, né, as coisas, os itens preciosos ali, né? Vai distribuí-los em quantidades iguais em cada cofre, colocando o maior número possível de pedras por cofre sem misturá-las. Então, ele quer ver uma quantidade comum para colocar em cada cofre, né, de pedras, só que as pedras não podem ser misturadas, tá? Então ele tem essas quantidades e pergunta quantas pedras preciosas serão colocadas em cada cofre. E daí o conceito tu já está entendendo, né? De distribuição, de máximo divisor comum. O máximo divisor comum vai ser a quantidade de pedras por cofre, tá? Então vamos ao exercício de número 15. Ver aqui, tá? Calculando o máximo divisor comum entre 200, 160, 120 e 80. Dá um número 40, então, MDC é 200 pedras de um tipo, 160 do outro, 120 do outro, 80 do outro, certo? Fazendo o MDC, então, é 40 pedras por cofre, 40 pedras em cada cofre. Vamos ver o item B. Tá? Daí quantos cofres serão necessários? Então tu pode, uma das formas, pegar o total de pedras, soma todas essas pedras aqui e distribui de 40 em 40, e aí tu sabe quanto tu pode fazer. Ou se tu tiver
é feito, se tu fez a decomposição separada, né? Na decomposição tu retira esses fatores 2, 2, 2 e 5 e vê o que resta, certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o que vocês vão encontrar. Tá? Se tu fez a decomposição separada do 200, tá? Dos 200, o que tu marcou na decomposição do 200? 3 fatores de 2 e 1 fator de 5. Isso aqui, ó, o 40 são 3 fatores de 2 e 1 fator de 5. Vai restar 1 fator de 5, que é a quantidade de cofres necessárias para 200 pedras desse tipo aqui. Tá? Se do 160, na decomposição do 160, tira 3 fatores de 2 e 1 fator de 5, tu vai sobrar 2 fatores de 2, que dá o número 4. Tá? Se na decomposição do 120 tu retirar 3 fatores de 2 e 1 fator de 5, vai restar apenas 1 fator de 3, que é a quantidade de cofres para 120 pedras, distribuir de 40 em 40. Se na decomposição do 80 tu tirar 3 fatores de 2, 3 fatores de 2 e 1 fator de 5, vai restar só 1 fator de 2, é o que não é marcado. Não é? Então vai sobrar só um fator de 2. Então aqui, ó, tu vai precisar 5 cofres para essas 200 pedras, 4 cofres para essas 160, 3 cofres para esses 120 pedras e 2 para essas 80 pedras. Tá? Somando 5 mais 4 mais 3 mais 2 dá 14, né? Aqui 5, 10, 14 cofres ao todo para tu armazenar tudinho, certo? Questão de número 16. Olha só. Questão de número 16. 3 ciclistas largaram juntos em uma prova cujo percurso era circular. Jorge leva 2 minutos para completar uma volta, Paulo 5 minutos e Felipe 6 minutos. Após quanto tempo os 3 passarão juntos pela primeira vez no local de largada? Supondo, né, que eles largaram do mesmo ponto inicial. 3 ciclistas largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular. Eles largaram juntos e na mesma posição, na mesma linha, né? Eles poderiam largar juntos em posições distintas, né? Pensa numa pista circular aqui, ó, né? Uma pista circular, eles podem todos largarem juntos, só que um largou aqui, outro aqui e outro aqui. Então, o que faltou nesse problema aí é dizer que eles largaram juntos a partir de um mesmo referencial, de um mesmo ponto referencial. Tá? Eles partiram juntos assim, ó, nesta linha de chegada, tá? Nesta linha de partida aqui, ó. E daí um conta de 5 em 5, um conta de 2 em 2, outro de 5 em 5 e outro de 6 em 6. Qual é o conceito que está por trás disso? Contagem de 2 em 2, de 5 em 5 e 6 em 6. MMC, né? Múltiplos comuns. Não necessariamente mínimo múltiplo comum, mas múltiplos comuns, né? Após quanto tempo os 3 passarão juntos pela primeira vez no local de largada? Daí a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum desses números, então. Exercício 16, ó, resposta daqui. Calcula o MMC entre 2, 3, 5 e 30. O que é que tu encontra? Perdão. Entre MMC entre 2, 5 e 6, tu vai encontrar o número 30, né? Ou seja, como é 2 minutos, 2 minutos, 5 minutos e 6 minutos, a resposta aqui é após 30 minutos eles vão estar na mesma posição,
né? Contando de 2 em 2, de 5 em 5 e de 6 em 6, eles contam junto a cada 30. Certo, mano? Exercício de número 17. No livro parece o número 11 ali, esse 7 ali, bem esquisito. Rafael vive no litoral, em uma localidade próxima de um porto. Ele diz que em sua cidade, 2 faróis sinalizam a entrada de um canal entre uma ilha e um continente. Um deles, deve ser Florianópolis. Um deles ilumina certo lugar de 6 em 6 minutos e o outro ilumina o mesmo lugar de 8 em 8 minutos. Rafael também diz que às 20 horas os 2 faróis iluminam juntos aquele lugar e às 20 horas e 30 minutos ocorre o mesmo. As informações de Rafael estão corretas? Bom, olha só. 20 horas e depois 20 horas e 30 minutos ocorre a mesma coisa, só que um é contagem de 6 em 6 e outro é uma contagem de 8 em 8. Quer dizer que a diferença de tempo de 20 horas e 20 e 30 minutos é de 30 minutos, significa que tu poderia conseguir contar de alguma forma, partindo do 20 e chegando no 30, tu teria que conseguir contar de 6 em 6 para chegar no 30 e contar de 8 em 8 para chegar no 30, em 30 minutos, nessa diferença de 30 minutos. Entenderam a situação? Então, a gente tem que ver assim, como é que a gente pode contar de 6 em 6 e de 8 em 8 uma mesma contagem, né? Na verdade, né? De quanto em quanto tempo eu conto junto, tanto 6 minutos e 8 minutos, tá? E o que acontece? O 30 eu consigo contar de 6 em 6 minutos, daqui a 30 minutos eu consigo contar de 6 em 6 minutos, mas daqui a 30 minutos eu não consigo contar de 8 em 8 minutos. Tá? A cada 8 minutos eu não vou chegar nos 30, né? Então a informação que ele deu ali provavelmente tenha sido aproximada. O que eu consigo contar ao mesmo tempo de 6 em 6 e de 8 em 8, por exemplo, é o número 24. 24 dá para contar de 6 em 6 e de 8 em 8, por quê? 24 é um múltiplo de 6, 24 é um múltiplo de 8. Vamos ver então, Então, se ele diz assim, em 24 minutos iluminou as duas, daí até faz sentido, tá? Vamos ver o que ele falou ali, Deixa eu colocar para vocês, tá? Pelo texto, temos que os 2 faróis iluminaram certo lugar junto às 20 horas e depois às 20h30, ou seja, no intervalo de 30 minutos. Os 2 faróis iluminam o local juntos. Para verificar se o dado está correto, basta calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Em outras palavras, o que a gente está vendo? Será que eu posso contar esse intervalo de 30 minutos de 6 em 6 minutos ou de 8 em 8 minutos? Bom, a resposta é que se tu calcular a contagem comum para o 6 e para o 8, vai dar o MMC, como eu falei para vocês ali, 24. Né? Portanto, os 2 faróis iluminam o mesmo lugar a cada 24 minutos. Se ele ilumina a cada 24 minutos, se ele iluminou às 8 horas, só daqui a 24 minutos. Né? Então, às 8h24 ele ilumina de novo, e depois às 8h48 ele ilumina de novo, depois vai dar outro tempo ali, né? A cada 24 minutos e não a cada 30 minutos, corrigindo a informação. Disse que às 20 horas 2 faróis iluminam junto àquele lugar e às 20 horas e 24 minutos ocorre o mesmo. Então aqui fica a correção da frase.
tá? Que eu vou deixar em foco para vocês. Porque o MMC entre 6 e 8 é 24. Probleminhas. Os problemas dizem ali na página 66, nos dizem assim, ó, corrija as afirmações falsas. O número 35 e 55 são primos entre si, pois o máximo divisor entre eles é 1. E é falso, né? Ou é falso. Porque os dois dá para dividir por 5, tá? Vou botar o gabarito, mas a gente já pode ver aqui, ó, que no item A essa afirmação aqui é falsa, tá? O MDC entre 35 e 55 não dá 1. 5 divide 35 e 55 divide 1, 5 também divide 55, então o máximo divisor não é 1, tá? Vamos às respostas dos problemas então. Só deixa eu ver aqui, que número é esse? Opa, que... perdão, gente. Antes tem um exercício ali, ó. O exercício 18. Numa rodovia em determinado trecho foram instalados um telefone público a cada 8, um poste de iluminação a cada 12 e um ponto de ônibus a cada 18 quilômetros. Em certo ponto da rodovia estão instalados os 3 juntos. A cada quantos quilômetros a partir desse ponto estarão instalados os 3 juntos novamente? Então é a mesma ideia aqui no exercício 18, descobrir, na verdade, o MMC entre 8, 12 e 18, né? Então, tu vai ver ali que em certo ponto os 3 foram instalados ao mesmo tempo. Se tu calcula o MMC entre 8, 12 e 18, tu encontra o número 72. Então, a cada 72 quilômetros na rodovia, tu vai ter uma coincidência ali dessas instalações, certo? Alguma dúvida até aqui, por favor? Agora é com vocês. E daí a gente já passa ali para os problemas. Não? Tá. Eu vou fazer um pit stop bem rapidinho, tá? E já volto então. Vou dar uma pausa aqui e a gente já vai passar para os problemas. Retornando então. Beleza. O exercício 1, né? E daí ele estava falando sobre o MDC. O MDC entre 35 e 55, né? Eles não vão ser primos entre si, porque tu tem um fator comum, né? Tem o 5 que é fator comum, já de cara tu vê isso, ó. Tá? Portanto, o MDC entre 35 e 55, que é igual a 5, e a afirmação é falsa, tá? False. Vamos ver o item B. O máximo divisor comum entre 23 e 47, que é um número primo, que são números primos distintos, 23 e 47, é igual ao máximo divisor comum entre 2 e 7, que são dois primos entre si? Na verdade, sim, porque números primos distintos entre si, tu vai calcular o MDC, e números que são primos distintos, tu calculou o MDC, eles serão automaticamente primos entre si. Então, o MDC de 23 e 47 é 1, o de 2 e 7 também é 1, então a afirmação é verdadeira, tá? E a propriedade que tu tem que utilizar é essa, né? Que os números são primos entre si. 23 e 47 são primos distintos, o MDC deles vai ser 1. 2 e 7 são primos distintos, o MDC deles vai ser 1 também. A afirmação no item B é verdadeira. No item C, fala assim, ó, o máximo divisor comum entre 5 e 15
é menor que o máximo divisor comum entre 13 e 7. Então aqui, ó, olha só o que a gente está observando aqui entre 5 e 15. Tá? O 15 é múltiplo de 5. Lembra que eu falei? Se um é múltiplo do outro, o máximo divisor comum vai ser o menor deles. Tá? Se o maior é múltiplo do menor, o MDC vai ser o menor deles. E o MMC vai ser o maior deles. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? O MDC é 5. E de 13 e 7, como o 13 e o 7 são primos distintos, o máximo divisor comum deles é 1. Então, esse MDC aqui vai ser maior do que esse. Né? Como 5 não é menor que 1, a afirmação é falsa no item C. No item D, então. No item D, os números 42 e 147 não são primos entre si, pois a afirmação, né, que ele está falando ali no item D, ó, os números 42 e 147 não são primos entre si, pois o máximo divisor comum entre 42 e 147 é o número 21. Tá? Eu não sei se a justificativa está certa, só se a gente decompor, tá? Mas realmente, deixa eu ver, tá? Tem 7 na decomposição, pelo menos 7 na decomposição tem, tá? Ó, 3 vezes 7 são os fatores comuns no item D. O que ele faz então? Decompõe, né? Faz a decomposição simultânea do 42 e 147, percebem que o 13 e o 7 são fatores comuns e o MDC então deles vai ser os fatores comuns, que dá 21. A afirmação é verdadeira, tá? Então no item D a afirmação é verdadeira, é só verificar ali pela decomposição. No item E, o maior dos divisores comuns de 7 e 20 é menor que o maior dos divisores comuns de 2 e 4. Então, o que é que precisa fazer? Encontrar o maior divisor comum entre 7 e 20, MDC. E o MDC entre 7 e 20 vão ser primos entre si, eles não têm fatores primos comuns entre 7 e 20. E daí ele está dizendo que é menor que o maior dos divisores comuns entre 2 e 4, né? Como 4 é múltiplo de 2, o MDC deles vai ser o menor, que é o 2. E 7 e 20, o MDC é 1. Então, parece que a gente vai conseguir ali, que é verdadeira, né? Com certeza. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, como 7 é primo, tá? Não basta ser primo, né? O outro número não pode ser múltiplo do primo também, né? Porque se eu pegasse isso aqui não justifica, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Como 7 é primo, o MDC entre 7 e 20 é igual. Isso não quer dizer nada, tá? Pensa só, não é porque 7 é primo. É porque 7 é primo e 20 não tem o fator 7 na decomposição. É por isso que a gente fala. Porque se tu pegar o número 7 e 49, por exemplo, 7 é primo. Só que o MDC entre esses 7 e 49 não é. O MDC entre 7 e 49 não é 1 como aqui. Não é porque o 7 é primo que o MDC vai dar 1. Tá? É porque o 7 é primo e o outro número não é múltiplo do primo. Então, 7 é primo e o 20 não é múltiplo do 7. Tá? Ou não existe fator 7 no 20. É por isso. Não basta dizer que 7 é primo. Tá? Porque se tu for calcular... Esse aqui é um exemplo prático. Ó. Quer ver? Ó? O MDC entre 7 e 49, como 49 é múltiplo de 7, o MDC vai ser o menor deles, tá?
E aqui ele está dizendo assim, ó, como 7 é primo, o MDC entre 7 e 20 é 1. Calma aí, né? Tem que avaliar, para garantir que vai dar 1, tem que garantir, para garantir que o MDC dá 1, tu tem que garantir que 20 não é múltiplo de 7. Tá? Então se tu quiser responder de forma completa isso, como 7 é primo e 7 não pertence aos divisores de 20, daí sim. Ou 20 não é múltiplo de 7, daí sim. MDC de 7 e 20 é igual a 1, senão não dá certo. Tá? E daí, continuando, ó, como 4 é múltiplo de 2, então, aqui sim, ó, 4, isso aqui eu falei para vocês, ó, 4 é múltiplo de 2, o MDC entre um número e o seu múltiplo vai ser um número. Tá? O MMC entre um número e o seu múltiplo vai ser um número. 4 é múltiplo de 2. Tá? Daí vai dar o próprio 2, o MDC. E o MMC daria o 4. Como 1 é menor que 2, a afirmação é verdadeira. Só cuidado com este tipo de justificativa aqui. Tá? Não é uma justificativa assim meio desleixada. Então, umas orientações ali. Tá. Entendi. Página 67. Tá? E na página 67. Tá. Deixa eu ver que horas são no meu relógio aqui. Ah, tá, 10 horas. Na página 67 nós temos o exercício 2 ali. Então, até o exercício 2 a gente tinha que fazer, depois ver as resoluções, né? Ok. Durante a aula de matemática, 3 alunos fizeram no caderno o cálculo do MMC de alguns números. Né? O Bruno de 60 e 90 fez o MMC, o Eric de 45 e 55 e o Matheus de 36 e 108. Um aluno se enganou, qual deles? Faça o cálculo correto em seu caderno. Então, tu tem que refazer, na verdade, o MMC, né? Passando então para a página 67. Vamos ver aqui. Quem se enganou foi o Eric, tá? E tu se tu fez toda a decomposição, fazendo o cálculo correto, temos o MMC entre 45 e 65, 3 dá 15 e 55, 3 dá 5 e 55, 5 dá 1 dá 11, 11 dá 1 dá 1, e multiplicando 45 por 11, né? 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11, dá um número 495. Eu vou ver onde é que foi o engano do Eric ali. Por 3, 15 e 55. E ele fez por 5 aqui. E não tem problema fazer por 5. E o problema é que 15 dividido por 5, ele colocou que deu 5 aqui, ó. E 15 dividido por 5, não é? O cálculo dele não tinha problema fazer por 5, né? Só que quando ele dividiu 15 por 5, o resultado dá 3. E 55 por 5, o resultado dá 11, tá? Mas ele errou no divisor ali, né? Pegou 15
e foi dividir por 5 e disse que dava 5, né? Daí errou, né? Daí assim não dá, né, Eric? Ô Eric, qual é a tua, Eric? Certo? Muito bem, ó. No exercício da resolução 1, esse aqui eu vou fazer com vocês então, certo? A decomposição é única, a gente não pode esquecer isso, tá? Então aqui, ó, encontrar o valor representado por esse espaço quadradinho na decomposição abaixo, tá? Então tu tem 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Na verdade, tu tem 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. E tu pode até fazer associatividade aqui, né? 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 11 dá 55. Vocês estão vendo como é que eu estou resolvendo isso, né? 3 vezes 3 dá 9, coloquei o resultado aqui, ó, e 5 vezes, porque eu estou copiando essa expressão aqui, ó. Vezes, copiei aqui, e 5 vezes 11, botei a resposta aqui, ó, 9 vezes 55. Por que eu digo isso assim, ó? Porque às vezes, né, os alunos vêm assim, né, 3 vezes 3, 9, bota o resultado ali igual, depois bota o igual aqui, e depois querem fazer 9 vezes o 5, isso aqui é um absurdo, tá? Ó. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11 não é igual a 9. Não é igual, não dá para usar essa igualdade. E nem 9 é igual a 9 vezes 5. Tá? 9 vezes 5 até é igual a 45, mas ainda a gente tem a vontade de colocar vezes 11 ali. Nada disso é igual, não façam isso. Se tu está resolvendo uma expressão, resolve aquilo que tu sabe e o restante tu tem que copiar. 3 vezes 3 dá 9, copio aqui o vezes, e 5 vezes 11 dá 55. Agora 9 vezes 55 eu coloco o resultado. 9 vezes 10 é 550, né? 550 menos 55 dá 495, certo? Então, o quadradinho está no lugar do número que foi decomposto. Na verdade, o quadradinho é um espaço para tu armazenar um valor, né? Para obter esse número, calculamos o valor da expressão. Ó, viu? Ele fez 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Não precisou abrir, não precisa mesmo abrir em 3 vezes 3. Mas tem que lembrar, né? 3 ao quadrado é 9, copiou o 5, copiou o 11. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 11, 495.